Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Meu nome é André Luiz, sou professor de Economia do ICSA, né, da Campus Varginha da Unifal MG, e a gente tem a ideia que hoje é a gente ter uma conversa, né, com a nossa ex-aluna Mônica, com a participação da comentarista, nossa aluna hoje, Rebeca, se apropriando um pouco das instruções de um programa anterior do PTA, do Programa de Tutoria Acadêmico, onde a ideia do programa compartilhe, mas trazendo agora um pouco a experiência da nossa ex-aluna Mônica no seu mercado de trabalho, como que é a sua inserção, quais as dificuldades, como que ela se inseriu nesse mercado, suas atividades hoje, como que o curso ajudou ou deixou a desejar em algum ponto, e etc. É nesse caminho, então esse é um programa da compartilhe para o mundo virtual, mas com esse enfoque maior no mercado de trabalho, né, um programa que a gente está lançando uma atividade junto ao PTA do nosso campus de Varginha. Então, é um prazer, Mônica, você ter aceitado bater esse papo com a gente. Olá a todos, eu que quero agradecer o professor André, também a Rebeca, pelo convite. É muito gratificante estar podendo participar dessa entrevista. Muito obrigada mesmo. Prazer é nosso, Mônica. A gente que agradece. Então, eu queria começar, Mônica, que você mais ou menos se apresentasse, falasse um pouco, né, da sua idade, cidade de origem, quando Tudo bem. Meu nome é Mônica, eu tenho 24 anos, sou natural daqui de Varginha. Eu entrei na Unifal em 2014.1, né? Fiz o específico de economia também. E atualmente estou trabalhando em uma das Big Four, a UI, onde eu sou assistente 2, estou caminhando aí para a minha segunda promoção, que eu estou virando semi-sênior. E eu trabalho no escritório de São Paulo. Uhum. Você trabalha como auditora hoje? Exato, é auditoria externa, isso mesmo. Uhum. E, Mônica, você pode contar para a gente um pouquinho como é essa rotina, o seu dia a dia, o que um auditor faz? Claro, posso sim. Então, basicamente, a função do auditor externo é emitir um parecer independente de auditoria, né? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos as informações financeiras da empresa e nós fazemos todas as análises dentro, né, dos nossos escopos de trabalho e, ao final da nossa auditoria, a gente emite o nosso parecer, dizendo se está tudo ok com as demonstrações financeiras da empresa. Vocês me perguntaram em relação, né, como é o meu ambiente de trabalho, como já tinha comentado antes, eu tenho uma carteira bem variada de clientes, né, já fiz, nesses 2 anos que eu estou na UI, já fiz um hospital, já fiz uma instituição financeira, já fiz vários tipos de clientes, em variados segmentos, né, vários business. Então, o meu cotidiano, o dia a dia, ele é bem variado, porque eu não fico concentrada em um cliente só, o que eu acho muito bom, porque me dá uma visão muito grande de várias áreas da auditoria, né? Então, basicamente, às vezes eu estou em um mês em um cliente, e depois eu passo outro mês em outro cliente, e assim eu vou caminhando. Isso, questionando e complementando um pouquinho, Mônica, isso acaba exigindo de você uma capacidade de se adaptar também a diferentes contextos de forma considerável, né? Porque imagino, eu não sou auditor, né? Não tenho essa especialidade, que tem que ter especificidades em cada área, né? Que você colocou, cada segmento. Exato, até porque as áreas do balanço e as contas patrimoniais que a gente testa acaba alterando bastante. Exemplo, foi uma mudança bem grande para mim, foi uma empresa de energia e uma termoelétrica que eu auditei também. E o plano de contas, o business deles são totalmente diferentes do que eu tinha visto, né? E eu acho isso muito bom, porque faz a gente ir mais além, né? Procurar, pesquisar e tudo mais.
E como que surgiu esse interesse pela área, assim, da auditoria? Então, o meu interesse Você já vinha surgiu... com isso antes? Não, surgiu na Unifal, acho que eu estava entre o sexto e sétimo período, foi em um projeto, acho que foi próprio do Compartilhe mesmo, que vieram ex-alunos de auditoria, e eles contaram as experiências que eles tinham na época quando eles auditavam. E isso me Legal. surgiu um grande interesse na época, foi quando eu comecei a tentar os meus processos seletivos, e também, quando eu tive a certeza, foi no meu último semestre, quando eu fiz a matéria de auditoria, né? E aí eu tive certeza que eu queria seguir esse caminho. E, Mônica, quais são as suas dicas e conselhos para quem tem esse nessa área de auditoria? O que a gente pode estar fazendo dentro da nossa caminhada na universidade que pode ajudar nesse processo? Não, por exemplo, matérias, como você já conhece mais ou menos a grade do BIS, que você fala assim, não, essa tal matéria você fazer pode te ajudar nesse processo. O que você tem de dica para a gente que ainda está caminhando e tem um interesse nessa parte de auditoria? Tá bom. Então, as matérias do BI, tanto do específico, elas contribuem bastante para a gente, porque a gente consegue ter uma visão muito grande de várias áreas, né? Então, as matérias que são obrigatórias, né? Não sei se teve alguma alteração na grade, mas gestão de custos, contabilidade introdutória, análise das demonstrações contábeis, elas, de início, elas me ajudaram muito, porque quando eu cheguei no meu treinamento de auditoria, eu pude relembrar vários conceitos que precisam estar bem estruturados na nossa cabeça quando eu fiz as matérias do BI. As matérias do específicos também me ajudaram bastante em relação a isso. E também uma dica que eu dou, que eu sei agora que a gente está tendo o curso de contabilidade, né? Seria, se possível, as pessoas puxarem bastante matéria de contabilidade, porque isso conta muito. Chega a um determinado cargo dentro da auditoria que é obrigatório você ter o CRC, né? Então, eu acredito que isso possa auxiliar bastante no momento que vocês estiverem auditando, dentro da auditoria externa. Não, legal, Mônica. Mas como que você vê essa combinação, então, da economia com um pezinho na contabilidade, essa coisa muito específica do nosso curso, essa combinação de economia com controladoria, um pé na contabilidade, como que você vê isso e a contribuição disso para o teu trabalho, assim? Nossa, eu acho isso muito legal, muito bom, porque eu acredito que tudo, a economia e a contabilidade, elas caminham juntos, né? E o curso do BI, ele dá uma extensão tão grande na hora que você chega na parte de auditoria. São vários contextos, várias situações que vocês conseguem netar na hora da auditoria, né? Então, eu acredito que essas matérias, elas são essenciais para a gente dentro da auditoria externa. E é isso que é um dos pontos que eu acho muito legal dentro do BI, dentro do curso específico da Unifal, que eles acabam estruturando a gente, dando uma base tão boa, e em diversas áreas que a gente for, a gente consegue levar esses conceitos para o mercado de trabalho. Não, muito legal, muito legal. Bacana. Pode falar, Rebeca. Mônica, e você participou de algum projeto, o que você praticou quando você fez faculdade? O que você participou, tipo assim, você participou de algum projeto específico, que ajudou a desenvolver mais esse lado para te facilitar, te ajudar no mercado de trabalho e especialmente também na auditoria? Sim, eu participei da empresa Júnior, que na época era Empreender Júnior. A empresa Júnior foi o meu primeiro contato, que eu posso dizer, com o mercado de trabalho, porque a UI foi o meu primeiro emprego oficial, né? Então, dentro da empresa Júnior, eu pude desenvolver alguns skills que eu acredito que seja bem necessário no mercado de trabalho. O primeiro, eu acredito que seja a comunicação, porque eu era bem tímida mesmo. E quando você chega na auditoria externa, você precisa ter uma comunicação muito grande com o cliente, né? É a todo momento tirando dúvida, a todo momento entendendo as coisas, conversando mesmo sobre os assuntos. Então, eu acredito que a empresa Júnior me ajudou muito em relação a esse assunto, muito mesmo. E foi dentro da empresa Júnior também que eu tive essa vontade de entrar dentro da auditoria.
Inclusive, eu tenho vários ex-colegas que eram Empreender Júnior que também estão agora em Big Four. Não, muito Caraca, que bacana. legal, legal. Uhum. E você chegou a participar, além da Empresa Júnior, de algum projeto de pesquisa ou de extensão, assim, também? Sim, eu participei do Literatura, Um Novo Olhar, que era um projeto que a gente fazia aí na creche CEMEI, que semanalmente a gente ia contar histórias para as crianças e também desenvolver algumas atividades de pintura e contação de histórias. Acho que basicamente foram esses dois projetos que eu participei dentro da Unifal. Outros foram bem pontuais mesmo. E até esse projeto de literatura que você comentou, acredito que também deve ter te ajudado, principalmente nessa área de comunicação, né? Sim, exato. Comunicar com a criança, fazer o contato com os professores, para transmitir a mensagem e falar sobre aquilo, isso acredito que também te ajudou bastante nessa parte de comunicação, né? Perfeito, Rebeca, isso mesmo. Ajudou mesmo, muito mesmo. Isso é legal, que acaba que reforça a importância das atividades de extensão, né? Sim. Uma extensão, digamos assim, mais mercadológica, Uhum. Empresa Júnior, quanto uma extensão mais de um lado mais social. Exato. Foi Isso interessante mesmo. essa experiência. E a Ernst, ela possui várias ações relacionadas para a Ok, parte. desculpa? A Ernst, a UI, ela possui várias ações que são comunitárias, inclusive quando eu entrei em outubro de 2018, e aí, como eu sempre gostei dessa parte, trazendo já da literatura um novo olhar, né, o contato com as crianças de comunidades carentes, a UI sempre tem anualmente um programa que eles fazem, né? E aí um deles eu participei, que foi uma hamburgada do bem, que foi lá em São Paulo mesmo, que nós fizemos, e foi bem legal participar também, sabe? Eu já trouxe isso lá do Literatura um Novo Olhar. Essa parte de comunidade, né? De prestar os serviços para a comunidade carente. Eu acho bem legal essas ações. Bacana. Então, mostra, o que você falou de skills, né? Só para quem não conhece, é a ideia de habilidades, né? Você desenvolveu várias habilidades, então, em vários campos, né? Assim, a gente chama de uma formação transversal ou uma formação mais ampla que a universidade conseguiu te proporcionar, né? Pelo menos pelo teu relato, deu para perceber um pouco isso. Sim. Percepção também, assim. Exato, André. Isso mesmo. E pegando nesse gancho, assim, tem alguma coisa que você acha que o curso ele deveria ter e que ele não tem, e que isso pode ter dificultado um pouco a sua inserção no mercado de trabalho, ou poderia ter facilitado, né, a sua inserção? O que você sente falta de algo assim? Ficou faltando isso poderia ter para melhorar o curso, seja de economia, seja o BI, seja, né, agora a contabilidade. Em relação ao curso, eu acredito que eu não tive nenhum problema. O BI, tanto específico, né? A gente está numa universidade pública e de qualidade, mas eu sinto que faltou por minha parte foi em relação a um estágio, porque a Ernst foi meu primeiro emprego. Eu não tinha ideia de nada, nada, não tinha habilidade para nada. E eu sinto assim que se uma coisa que eu deveria ter feito foi um estágio antes. Eu sinto essa falta e é uma dica que eu dou para quem quer seguir carreira na auditoria, ou seja, em qualquer outra área, seria fazer um estágio, procurar algum emprego antes de sair da faculdade. Até porque é muito difícil a gente conseguir o primeiro emprego, né? Eu estava sentindo muita dificuldade em encontrar aqui em Varginha, foi por isso também que eu tentei os processos seletivos das Big Four. Estou falando com o microfone desligado. Isso acontece direto. E então, aproveitando esse gancho que você deu para a gente de novo, como que foi essa tua inserção no mercado? Como que é esse processo seletivo? Como que foi essa tua inserção, então, no mercado de trabalho, né? Você pode tratar um pouquinho para a gente? Claro, então, eu não sei como está sendo agora o processo, né, por causa da pandemia, mas basicamente o processo seletivo da UI
A primeira parte seria os testes online, né, que a gente tem português, matemática, inglês, conhecimentos específicos, gerais e tudo mais. O segundo é uma redação, que já é presencial. Depois da redação, nós temos a dinâmica em grupo. Aí, a dinâmica em grupo, a gente tem uma entrevista com o gerente sênior, e a última etapa são 2 entrevistas com 2 sócios diferentes. Essa seria a forma convencional do processo seletivo da UI. Em relação, assim, que eu senti mais dificuldade foi na dinâmica em grupo, tanto que eu tinha tentado também outras 2 tentativas de entrar no processo seletivo, né, de trainee, e eu sempre não passava na parte da dinâmica. E aí, uma das dicas que eu dou para o pessoal é que sempre quando chegar na dinâmica, tentar demonstrar o máximo possível das suas habilidades, tanto de comunicação, de liderança, e tudo mais, e tentar, assim, ser o mais comunicativo possível, interagir o máximo possível com o grupo que vocês estão participando. Essa seria uma dica bem interessante para se dar no momento da dinâmica. Não, algo muito bacana, muito legal essa tua sugestão. Você tem uma pergunta? Não, eu ia comentar que realmente essa parte é bem complicada. Pelo menos eu posso falar por mim, que eu sou uma pessoa que realmente tem um pouco de dificuldade em trabalhar em grupo. Então, isso geralmente também é uma coisa que eu fico, gente, é o que me assusta em relação a isso, né? Mas realmente é essa questão, a gente já tentar buscar dentro da universidade, você tem uma dificuldade de trabalho em grupo. Se eu sei no processo seletivo que vai ter uma questão de trabalho em grupo, já tenho planos, é sempre ideal você, quero ir para o mercado, quero um dia chegar e trabalhar em tal empresa. Já começa a falar sobre os processos seletivos que tem, porque você dentro da própria universidade, você já consegue desenvolver habilidades para poder estar, né, nessa parte, assim como às vezes participar de um projeto de extensão, de pesquisa. Exato, isso mesmo. Eu acredito que a empresa júnior, ela contribuiu muito também nessa parte, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, é tudo em grupo. Então, acho que foi bem legal essa experiência que eu tive dentro da empresa júnior também. E eu acredito que as empresas, com essa dinâmica em grupo, elas estão, assim, interessadas em saber quais as habilidades que você também pode conseguir num período posterior como eu posso dizer, a se desenvolver, né? Eles não querem vocês prontos, eles querem a gente para poder moldar conforme eles precisam. Então, acho que no momento da dinâmica em grupo, o máximo que a gente pode fazer é tentar demonstrar quais habilidades a gente pode se desenvolver também. E isso que você colocou, eu achei bem legal também de mostrar como você desenvolve essas experiências ao longo como você desenvolve essa experiência, ou mostrar, né, para a empresa como que você pode ver suas experiências, né? Você consegue se adaptar ao contexto daquela empresa. Exato. No meu processo seletivo, quando a gente chega lá, a gente acha assim, eu não consigo, mas nós conseguimos sim. Primeiro porque nós estamos vindo de uma universidade muito boa e conceituada como é a Unifal, e isso conta muito na hora do processo seletivo. Eu brinco com os meus amigos que daqui a pouco a Ernest vai estar fazendo processo seletivo para os alunos da Unifal e outro para o restante, porque são vários ex-alunos que estão lá. Então, quando a gente chega no momento da dinâmica em grupo, tem uma parte que é a de apresentação. Vocês veem muitas pessoas boas mesmo. Tipo, tinham estrangeiros, pessoas que tinham feito vários intercâmbios, e eu cheguei lá, assim, sem nada. A gente pensa que a gente não consegue, mas nós conseguimos sim, nós somos capazes. O importante é a gente demonstrar como a gente vai conseguir chegar e fazer o que de fato a empresa está interessada. Uma coisa legal que vou fazer 2 observações a respeito do que você falou, Mônica. Essa questão de adaptar, por exemplo, se a pessoa se mostra uma pessoa adaptável, ninguém estava esperando uma pandemia. Ou seja, a pessoa, se ela tem essa habilidade de se adaptar às situações, para ela vai ser mais fácil e para a empresa vai ser menos desgastante lidar com essas possíveis situações, né? Porque já sabe como vai ser. Por exemplo, a pandemia chegou, vamos para o home office. Ou seja, provavelmente para as pessoas que não tenham uma dificuldade maior, por exemplo, de estabelecer uma rotina. Talvez pode ter sido mais difícil essa transição
para quem consegue mais fácil, pode ter sido mais fácil. Então, você demonstrar essa questão de se adaptar a diversas realidades, eu acho que é muito positivo também. Sim. Ai, gente, eu esqueci a outra coisa. Imagina. Ai, se eu lembrar, depois eu comento. Tá bom. Interessante que você falou é exatamente isso, Rebeca, é a flexibilidade, né? É você se adaptar rapidamente aos diversos ambientes que você tem e demonstrar um bom desempenho e desenvolvimento ao mesmo tempo, né? É a questão de saber e se mostrar que você é capaz de conseguir resolver aquele problema em um curto tempo, né? Se mostrar flexível. Lembrei que eu ia comentar. Que você falou da questão do processo seletivo, que você até brincou com seus colegas de fazer um processo seletivo dentro da própria Unifal. Eu já escutei os meus colegas dentro da Unifal que falam assim, eu acho que talvez não seja bom porque você não consegue focar em nada. Eu já ouvi muito isso, essa questão de, não focar em nada, você está aprendendo muitas coisas e tal. Mas isso, por exemplo, igual você comentou, te dá um leque muito maior, você conhece muito mais cenários, né? E isso, dentro de um processo seletivo, faz muita diferença, porque você não sabe só economia. Você sabe economia, mas você também sabe um pouquinho de administração, de contabilidade, de atuária. Então, isso te ajuda a se tornar mais flexível, de acordo com o que a empresa está pedindo, com o que o mercado está pedindo, e isso te ajuda porque te dá uma base maior, principalmente quando você falou dessa questão da auditoria externa, porque você lida com vários contextos. Então, se você desde a faculdade já está meio habituado a lidar com vários contextos, por exemplo, vários tipos de matérias diferentes, isso vai te ajudar e te ajuda nessa questão de você ser mais flexível durante a situação e a realidade que você está vivendo dentro da empresa. Exato, Rebeca, eu concordo plenamente. E é um dos outros pontos positivos do BI também, né, que é em relação não precisa ser necessariamente a auditoria externa. Existem uma gama de outras áreas dentro de uma Big Four que você possa se trabalhar. E o BI, ele te dá essa oportunidade de escolher para qual caminho você quer seguir, entendeu? Essa flexibilidade do BI, eu acho assim, extremamente legal e importante para a gente como alunos, porque a gente consegue abrir, assim, um leque de possibilidades para a gente escolher a nossa profissão. Acho bem legal mesmo. E isso que você pegou, isso que vocês duas colocaram, eu acho super bacana. E que porque eu queria só complementar e dizer o seguinte, que às vezes o importante, pelo menos, é a gente saber que as coisas existem. E saber onde que tá. Você sabe que existe, então você sabe onde procurar. Na hora que você, eu acho que o BI traz isso um pouco também, assim, né? Exato. Só para deixar claro, Mônica, quando você fala de Big Four, você está falando, para quem não conhece, você está falando de quais empresas, assim? Então, são as grandes empresas de consultoria e auditoria, né? Seria a Deloitte, PwC, a EY e a KPMG. São as 4 maiores empresas de auditoria e consultoria. Tá, não, legal. Eu acho que a gente conseguiu abarcar praticamente tudo que a gente tinha pensado. Sim. E aí, então, você tem mais algum comentário, Rebeca, que você queira fazer? Uma pergunta. Como você está falando das Big Four, né? Porque muitas vezes a universidade é um momento para a gente se aprimorar nisso. O que você recomenda? O inglês, todo mundo já sabe que é essencial no mercado de trabalho, faz uma diferença enorme. Eu acredito que as grandes empresas fazem uma diferença maior ainda. E você comentou que essa questão tinha várias pessoas, por exemplo, com intercâmbio, às vezes a gente, por não ter condições de, ter essas experiências, fala assim, não, curso aqui, mas talvez não seja o suficiente. O que você recomenda para o pessoal mais ou menos nessa área? Como se desenvolver em relação a isso, assim, né? Como mostrar que, eu não tenho intercâmbio, mas não quer dizer que também não... Sim, entendo sua pergunta, Rebeca. É um ótimo ponto para se comentar. Inclusive, foi uma das dificuldades que eu tive, né? Porque no processo seletivo, eles pedem o inglês, o básico, né? Tanto que a gente tem os testes online para fazer. Mas quanto mais conhecimento vocês tiverem de inglês, é sempre bom, porque a metodologia, várias coisas são todas em inglês. Não é impossível, tá? Mas exige para quem não tem inglês
um esforço maior para entender as coisas. Então, o que eu sugiro é que, mesmo que não consiga pagar um curso ou algo do tipo, tentem estudar sozinhos para tentar melhorar o inglês, porque isso ajuda bastante no dia a dia e diminui, assim, uma quantidade de tempo que você demandaria pensando e procurando, né, a tradução e tudo mais, como você já vai ter, e os treinamentos também, alguns são em inglês, então isso facilita bastante. Uma dica que eu dou, tentem estudar bastante em casa, procurar ouvir música, assistir filmes e tudo mais. Isso eu acho que contribui bastante na hora do desenvolvimento do inglês. Bacana. Legal. Então, Mônica, eu acho que assim, para a gente finalizar, e aí estou em busca de um bordão ainda para o nosso programa. Então, eu queria que você, então, usando o nome do programa, você compartilhe, então, alguma mensagem bacana aí para os nossos estudantes, alguma mensagem, ou alguma dica que você queira dar, mas compartilhe um pouquinho mais da sua experiência com a gente. Tudo bem. Bom, primeiramente, eu acredito que a palavra seja não desistir. Como eu já tinha comentado, né, eu já tinha tentado alguns processos e eu não tinha conseguido passar, né. Nós somos capazes, existem várias pessoas muito boas no mercado de trabalho, mas nós também somos, porque nós estamos vindo de uma universidade gratuita e de qualidade, né, uma universidade bastante conceituada, e a dica que eu dou é não desistir, persistir, né, nos sonhos e na busca dos objetivos que vocês tiverem. A gente sempre consegue, o importante é sempre correr atrás e procurar se desenvolver nas suas dificuldades, procurar ajuda, tirar dúvida, né? E um dos pontos que eu também deixo aqui é que o processo seletivo da UI está aberto, né, para o Trainee 2020. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo sobre alguma coisa, eu me encontro à disposição para tirar as dúvidas e para ajudar no que for possível. Bom, Mônica, eu queria te agradecer, assim, imensamente, tua disposição em né, conversar com a gente, em trazer tua experiência, trazer teus relatos. Muito a Rebeca também de ter aceitado ser comentarista desse nosso bate-papo. Eu acho que acrescentou muito trazer essa experiência do estudante. Você tem mais algum comentário, Rebeca, que você queria fazer? Não, só queria agradecer novamente a Mônica, né, pela disponibilidade, André, pelo convite e pela oportunidade. Tá certo. Eu também quero agradecer a professora André, a Rebeca, pelo convite. Foi bem gratificante e me encontro à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Tá certo, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Tá bom. Beleza. Muito obrigado. Vou encerrar agora. Um abraço, gente. Muito obrigado. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau.